surdo e mudo. Como que ele conseguia? E você consegue escutar e consegue falar. Eu falando para ele, para com essa coisa de você se diminuir, achar que não pode. Eu estou muito nervoso. Eu falei, nervoso é normal. Então, às vezes, a gente acredita numa mentira. 33 anos, nunca procurou melhorar. Nunca procurou melhorar. E trabalhava à noite, isolado, sozinho, sempre na limpeza. Mas por quê? Não acredita nele mesmo. Um dia ele veio falar, olha, eu não quero fazer mais nada na igreja. Por quê? Porque a mulher do pastor, eu estava no som, ela mexeu e aquilo me deixou. Eu falei, rapaz, você pensa sempre no pior. Só olha o copo vazio, procura ver o copo cheio. Ela foi lá ajudar, tenta, aí tem que ficar também, que ali tem uns irmãos que é uma benção. Sabendo eles que eu sou pastor, aí me procura, eu tenho que ficar fazendo gabinete no trabalho. E aí tem que ficar ali orientando o tempo todo, pessoas que têm, e tu percebe nitidamente, irmãos, as pessoas se sentem pequenas, mesmo sabendo que elas são escolhidas por Deus. Deus apontou, se você foi alcançado pelo Evangelho, isso significa que Deus viu algo em você. O Criador do céu e da terra viu algo em você. Você não é qualquer coisa. Se a gente entender isso, você vai ver que você é especial para Deus. Você é muito especial. Embora às vezes você se olhe e não se enxerga assim. Mas Deus não vê como o homem vê. Ele não vê como o homem vê. A gente conhece aquela passagem, onde Samuel foi escolher um rei, um profeta Samuel, que errou, olhando a aparência. Olhou a aparência de um, até chegar a Davi. Davi estava onde? Atrás das malhadas. Deus não vê. Embora os irmãos, o próprio pai, achava que Davi era um ninguém, tem um outro, mas ele está lá, cuidando, aquele ali, era aquele que Deus havia escolhido, para ser rei em Israel. Olha só, irmãos, Deus escolheu você, para realizar algo, que você não sabe, Davi também não sabia, e levou 40 anos, para esse algo acontecer, porque 40 anos ficou só o Saul perseguindo Davi. Então, queridos, você é especial, coloca isso na sua mente. Às vezes a gente se trava achando que não somos ninguém. Falei também que a palavra de Deus gera vida, fé, mudança, afugenta o inimigo, cura a ferida, nos conduz a um milagre e transforma o nosso caráter. A palavra de Deus, ela tem esse poder. Estava sendo ministrado hoje na escola bíblica de vida, exatamente sobre o poder da palavra, que nós precisamos entender e acatar isso, e guardar isso no nosso coração. Não podemos ter uma vida santificada sem a palavra. Se você quer santificar a sua vida a Deus, você precisa ter ajuda da palavra. A palavra, ela é tão essencial para a nossa santificação, assim como o alimento é para o corpo. E aí eu falei, olha, você toma o café da manhã, você precisa almoçar, à tarde você faz um lanchinho, e à noite, antes de dormir, come alguma coisa. Se nós fizermos isso com a palavra de Deus, teu café da manhã é um versículo bíblico, à tarde você, faz um alimento mais reforçado, na hora do almoço, aí tu faz isso com a Bíblia. À tardezinha, poxa, vou fazer um lanchinho, vou ler uns salmos. E antes de dormir, eu não posso dormir sem deixar de me alimentar. Vai lá e lê mais uma porção da Bíblia, e você vai ver como a sua vida vai começar a ser transformada, porque se você quer santificar a sua vida, esse é o caminho. E falei das 3 atividades para permanecer na palavra, porque nós lemos aqui, se você permanecer na palavra de Deus, verdadeiramente você é discípulo de Cristo. E se nós queremos ser discípulos,
nós precisamos que a palavra de Deus permaneça em nós. Aí falei da primeira, que é aceitar a sua autoridade, e a segunda, que é assimilar a sua verdade, e hoje eu quero falar sobre a terceira atividade, que é permanecer na palavra de Deus. E para permanecer, nós precisamos de 5 atitudes. Eu falei somente da primeira, e eu quero falar da segunda, da terceira, da quarta e da quinta atitude para preencher a sua mente. Nós preenchemos a nossa mente com muitas coisas que não é a palavra de Deus, e nós precisamos preencher a nossa vida com a palavra. Não preenchermos a mente com a palavra de Deus, porque às vezes entramos neste lugar com a mente fechada, superficial e distraída. E aí Jesus vai dizer que é semelhante à palavra, que a palavra é a semente que Deus planta dentro de nós, é aquela palavra que caiu no meio do caminho, entre as pedras, a outra que caiu em meio aos espinhos, a outra que caiu na beira do caminho, e o inimigo rouba. As situações da vida sufoca, e por não ter raiz, a palavra não cresce e não tem crescimento. Foi isso que foi falado resumidamente no domingo passado, e hoje eu quero dar continuidade. Então abra comigo em Tiago, no capítulo 1, verso 21, que diz assim: portanto, deixando toda impureza e acúmulo de maldade, acolham com mansidão a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Ou em outras palavras, perda de tempo. Você sair da sua casa num domingo como esse, podendo estar dormindo, você está aqui e não colocar a palavra em prática, vocês estão se enganando. Precisamos colocar a palavra de Deus em prática, deixando, aí ele fala primeiro, as impurezas, ou seja, Tiago está nos aconselhando para deixar as impurezas da carne, a maldade da mente, deixar isso de lado para recebermos de bom grato a palavra de Deus que é implantada. A palavra de Deus, ela está sempre sendo lançada, sendo implantada em nós, para poder salvar a nossa alma. Ela tem esse poder. A palavra de Deus tem um poder de salvar o homem do inferno, porque o homem não foi criado para ir para o inferno, não foi. Mas por que então que vai? Porque o diabo, ele convence a humanidade a ir para o inferno com ele, e não é uma boa, não é um caminho que Deus quer para o homem. O inferno foi criado por o diabo e os seus anjos, mas a palavra nos revela que muitos vão entrar por esse caminho. A segunda atitude que nós precisamos ter para preencher a nossa mente com a palavra de Deus é ler. A primeira foi receber. A gente recebe como ouvinte. E agora a gente começa a buscar a palavra de Deus. A gente precisa ler a palavra. Por mais de 2000 anos da história do cristianismo, querido, somente os sacerdotes, os papas, os padres, eles tinham acesso à palavra de Deus. Até que veio Lutero, fez aquela revolução toda e começou a imprimir a Bíblia e a distribuir. Mas até então ninguém de senso comum, o povão, não tinha acesso. Ou seja, eles dominavam o povo através da palavra. Davam uma trovoada, ele falava, é Deus ralhando, aí todo mundo ficava com medo. Eu cheguei a pegar até essa fase quando criança. A minha mãe acreditava nisso. E aí acaba passando para o filho. Dava trovoada, eu falava, mãe, papai do céu está com raiva, está com nervoso, Por quê? Eu acreditava nisso. Eu consigo lembrar dessa fase. Mandava
botar pano nos espelhos. Quem fazia isso aqui? Meu Deus do céu. Bota, aí, bum, aí corria todo mundo para botar um pano na frente do espelho, porque cada coisa, né, irmãos, que a gente acredita, e isso acaba dirigindo a nossa vida, e não, por quê? Porque a gente não tinha acesso. Hoje nós temos acesso à palavra. Hoje nós somos, a palavra ela tem esse poder de nos libertar. A gente sabe que não é nada, não é Deus ralhando coisa nenhuma, não tem nada disso escrito, mas os homens falavam e você acreditava, e vai passando de pai para filho, né, de avô para neto, e você acaba, né, acatando. Vocês lembram que falavam que chupar manga e beber leite fazia mal? Por que disso? Porque os fazendeiros, a manga ela dava, né, à vontade nas matas. Aí tinha os seus escravos. O leite já era com mais dificuldade, não era industrializado, não tinha essa técnica toda, né, esse recurso que tem hoje de tirar leite à vontade. Então o leite era mais escasso. E aí, para que os escravos não bebessem o leite, e eles tinham muita deixavam de beber o... E aí sobrava leite para os seus senhores. E isso foi espalhando, espalhando, espalhando até chegar nos nossos dias. Eu peguei também essa fase de chegar num lugar e um cara chegar e falar, manga com leite. Eu olhava assim, caramba, esse cara é doido. Manga com leite? Até isso, né? Vir à tona que não faz mal, demora. É algo que foi construindo, ó. Então a palavra, ela tem esse poder. Ela chega quebrando esses grilhões que nos escravizou durante muito tempo, mas a gente precisa ter acesso a ela. Então a gente precisa ler a palavra, né? Precisamos ter acesso. Agora milhões de pessoas têm acesso. Glória a Jesus por isso. E apesar de muitos crentes dedicados, não são tão dedicados, né, à leitura bíblica, são mais dedicados à leitura das redes sociais do que à leitura da Bíblia. Muitos crentes perdem muito tempo lendo algo, né, nas redes sociais e despreza a Bíblia. Temos tempo de ficar vendo várias piadas, né, ficar olhando várias postagens, e às vezes quando você olha, já passou 1 hora. Quem já percebeu isso? Eu já. Eu adoro ver aqueles vídeos engraçados. Aí a minha esposa, é o meu momento de lazer. Ela olha e fala, não sei que você tanto ri. É cada um mais engraçado do que o outro. Mas quando você percebe, já gastou 1 hora. Parece que te prende de tal forma. Aí vem o outro que é mais engraçado, vem o outro que é mais engraçado. Quando você vê, você está preso. E quanto tempo eu gastei para ler a Bíblia? Às vezes não chegou a essa 1 hora. Às vezes levou 15 minutos. E aquele que nem lê? Pior ainda. Então nós gastamos muito tempo. Muitos que afirmam que crer na Bíblia, quem crer na Bíblia, na palavra de Deus, aleluia, glória a Deus por isso, de Gênesis a Apocalipse, mas jamais leu de Gênesis a Apocalipse. Como nós vamos dizer, eu creio em algo que eu nunca nem sequer vi? É claro que não estou falando aqui da fé, eu estou falando, porque a fé às vezes você não vê, a fé é isso, é aquilo que você não vê, mas tem a convicção e a certeza de fatos que ainda não se concretizaram. Estou falando aqui da leitura, que eu falo, eu acredito nisso que está escrito, mas nunca li. Eu preciso ler a palavra de Deus. Se você separar 15 minutos do seu dia na leitura bíblica, você vai ler inteiramente a Bíblia em 1 ano. Sabia disso? Em 1 ano. Uma leitura normal. Você vai ler ela em 1 ano. E se você
cortar um programa diário de TV, que leva aí 30 minutos, eu creio que dificilmente, né, uma série, a série às vezes ela tem 40, 45 minutos, se você cortar, não estou falando que você não deve ver não, irmãos, que a gente precisa relaxar, e essas coisas às vezes relaxam a gente, né? Mas se você cortar, não, geralmente feriado, as pessoas, né, sábado, elas fazem a chamada de imersão, né? Ela entra na Netflix e ela fica 3 horas. Corta um programazinho só. 30 minutos. Você vai ler a Bíblia 2 vezes no ano. Olha que benção. E se você tiver 10 anos de crente, você vai ler a Bíblia 20 vezes. Meu Deus. É algo tremendo. E cada vez que você lê a palavra, Deus fala de forma diferente. A gente quer muito de Deus, a gente quer experimentar o seu milagre. A gente olha homens e mulheres de Deus sendo usados. Eu deixei uma caixinha aí ontem, eu não sei se misturaram, sendo usados por Deus, mas por conta disso, intimidade. A leitura da Bíblia nos leva a ter intimidade com Deus, se aproximar, e vocês vão começar, imagine uma igreja, toda uma igreja cheia de revelação, cheia de palavra de Deus, palavra de conhecimento, palavra de ciência, porque isso é promessa de Deus. Ele disse que vai derramar sobre nós do seu Espírito, mas Ele só vai derramar quando há uma proximidade. E a maneira de nós nos aproximarmos de Deus é através da sua palavra. Nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus. Deuteronômio 17, 19 diz assim: o rei terá esse livro consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida. Aí vai dizer para quê, né? Para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, e a finalidade, a fim de guardar todas as palavras desta lei, e estes estatutos para os cumprir. Havia ali uma determinação de Deus para os reis. Nós somos reis e sacerdotes. E essa determinação é válida para nós, para que nós possamos ter essa intimidade, esse temor a Deus, nós precisamos ter acesso à palavra dele. E esse acesso é ler a palavra, ter intimidade com a palavra, criar um hábito, um simples hábito, mas poderoso para o processo da libertação e do plano, é o plano da leitura bíblica. Você fazer um plano para você. Eu trouxe aqui para startar isso, o Novo Testamento, um plano de leitura bíblica semanal, até fevereiro já terminaram de ler todo o Novo Testamento, e aquele que vai se aplicando cada vez mais, de repente em dezembro já acabou, e vai poder falar, você vai romper, que às vezes a gente começa e não consegue terminar, mas quando você tem um plano para cumprir e coloca um foco, você vai até o fim, queridos, e consegue vencer essa coisa de procrastinar, deixar para depois, e aí você não consegue, não, hoje eu não li, amanhã eu leio, não, é todos os dias. A Bíblia deve ser todos os dias, assim como você não fica sem comer um dia, você precisa alimentar todos os dias o seu espírito. Pesquisar, estudar a Bíblia é outra forma prática, de permanecer na palavra de Deus, que é a terceira atitude que você deve ter: pesquisar a Bíblia. Não é ler e ficar com dúvida, deixa, pula. Não, pesquisa,
vai a fundo, vai pesquisar. A diferença entre ler e estudar a Bíblia está em 2 exercícios, né, que você vai adicionar nessa simples leitura. E que exercício é esse? Fazer perguntas sobre o texto e anotar as suas impressões. Quando você lê, você vai sentir algo diferente, ou na dúvida, ou aquilo que Deus falou contigo, anota. Anota isso. Estuda, pesquisa e anota. Não deixa passar. Depois tu faz a sua devocional. Daqui a pouquinho você está aqui, pregando. Eu não tenho problema nenhum com isso, graças a Deus, de colocar homens e mulheres aqui no altar para estar alimentando a igreja com aquilo que Deus revelou a você. Quem dera se cada um de vocês tivesse essa disponibilidade de estar aqui trazendo uma palavra de revelação da parte de Deus. Pastor, Deus me deu uma palavra poderosa e eu queria participar com a igreja. Amém, amém, não tem problema nenhum. Você estudou, você leu, Deus falou contigo, falou, Ele vai falar com a igreja. Eu não tenho problema com isso. Pastorear não significa ser pregador da palavra, é 2 coisas diferentes. Eu estou aqui pregando, amém, por isso, Deus tem, de alguma forma, me sustentado, porque Ele sabia que eu não gostava muito. Não gostava muito, não. Agora estou até gostando, mas eu não gostava muito, não, de estar pregando. Trazia porque parece que o cargo requer isso, mas pastorear é outra coisa. É outra coisa. É cuidar das pessoas, é orientar as pessoas, é ouvi-las, é amar, é tirar os carrapichos, é cuidar das feridas. Isso é pastorear, né? Agora, pregar é outra coisa, é pregador da palavra. Eu conheço vários pregadores que não são pastores, mas tem uma palavra rema assim tremenda, e sai por aí pregando, é o chamado deles. Márcio Terraça é um, não é pastor, é pregador da palavra e profeta. Então, o segredo de um bom estudo bíblico consiste simplesmente em aprender a fazer as perguntas certas. No momento que você estiver ali estudando, né, lendo, e você se depara com uma questão, e as perguntas é quem, para quem, quando, como, e você faz essa pergunta ao Espírito Santo, e ele vai te responder por quê. Que tem coisas que não é porque, tem coisas que não é para quê, não é porque nem é para quê. Às vezes passamos por dificuldade na vida, como eu já passei, e aí eu ficava, por quê, Senhor? Por quê? Aí eu ouvi alguém falar, olha, não é porque, é para quê? Então, é para que isso? Para quê? Para quê? Aí Deus me respondeu, não é porque, e eu falo com muita autoridade, porque fui eu que passei, não é para quê, e não é por quê. O meu propósito é maior do que o teu sofrimento. E ponto final. Às vezes o propósito de Deus é maior do que as suas dores. E você deve aceitar, sim, Senhor. E o propósito de Deus foi ganhar alguém. Foi tirar alguém das garras de Satanás. E junto com esse alguém, veio dezenas de outros alguéns. O propósito foi maior do que a minha dor. Então não foi por quê, não foi para quê, foi um propósito de Deus, e nós precisamos entender isso. Aquele que não poupou o seu próprio filho, não poupou por amor a nós, para alcançar vocês, para me alcançar, ele não poupou o Senhor Jesus, não nos dará com ele também todas as coisas? Aí a gente fica pensando, carro zero, casa própria, todas as dores, aí ninguém quer, né? Todos os sofrimentos, todas as coisas. Aquele que nem o seu filho poupou. Preste atenção no assunto que está sendo falado. Ele não falou, olha, ele deu carro zero a Jesus, ele deu uma casa nova para Jesus. Não. Ele fala, olha, aquele que nem o seu filho poupou, não vai te dar a mesma coisa?
Não vai te dar todas essas coisas que Jesus passou por causa de vocês? Só que a gente olha assim, a gente entende de outra forma, né? A gente quer entender aquilo que a gente quer, anseia no nosso coração. Carro zero, casa nova, novo emprego, nos dará com Ele também, porque Ele deu para o Filho todas as coisas. A gente precisa entender a palavra. Então a gente começa a perguntar: que todas as coisas é essa, Senhor? Aí o Espírito Santo vai falar: volta lá e lê. Lê novamente. Aquele que não poupou o seu próprio Filho, não vai te dar com Ele? Com Ele quem? Com Jesus. Todas as coisas? Que todas as coisas? E é tudo que Ele passou, meu Deus do céu. É isso aí. Tiago 1:25 diz assim: mas aquele que atenta bem para a lei perfeita, para a palavra perfeita, da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte, que logo se esquece, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Olha a promessa. Você vai ser bem-aventurado naquilo que você for fazer, porque você tem comunhão, você permanece na palavra. A quarta atitude para preencher a sua mente, para não deixar a sua mente ser bombardeada com outras coisas, é a palavra de Deus sendo relembrada. A palavra sendo relembrada. A capacidade de lembrar é um dom de Deus. O Espírito Santo, às vezes, ele te lembra de coisas. Nós estamos aqui, quem tem experiência, tem várias pessoas aqui que já têm experiência de estar ministrando. De repente vem assim uma palavra, você está pregando, aí vem uma experiência que você já passou e nem lembrava dela, mas o Espírito Santo fala: fala isso para a igreja, fala isso para a igreja, e as coisas vão fluindo durante a mensagem, porque você está conectado com Deus, e essa conexão ela vem através da palavra. Então, Ele que capacita, o dom de lembrar vem do Espírito Santo de Deus. Você pode até pensar, eu tenho a memória fraca. Tem pessoas que têm dificuldade, eu tenho um pouco também, dificuldade de gravar algumas coisas, gravar nome, eu tenho uma dificuldade tremenda, mas existem exercícios que podem nos ajudar a melhorar. Você tem uma memória boa, você lembra do tempo de criança, você lembra algumas coisas que você já passou. Quantas imagens você já não está gravada aí na sua mente? Isso é sinal que você tem uma boa memória. Às vezes nós temos dificuldades para números, para história, mas temos uma boa memória. Então o que nós precisamos fazer? Exercitá-la, Você lembra de coisas importantes que você já passou. Então, se a palavra de Deus, ela é importante para você, você vai lembrar da palavra no tempo certo para ser usada. Existem enormes benefícios da memorização da palavra de Deus. Quando você, às vezes, está evangelizando, Deus vai fazer você pode até não lembrar qual é o capítulo, qual é o versículo, mas você vai recitar a palavra, e isso é importante, e é tão fácil. Se você lembra da palavra, joga no Google ali a palavra, aí vai vir o capítulo e o versículo, pronto, está escrito aqui, o que eu falei com você, não tem problema nenhum. Ele vai ajudar você a resistir à tentação, como Jesus fez, decidir, sabiamente, diminuir as pressões. Às vezes nós estamos angustiados, nós estamos às vezes, aí Senhor, eu quero lançar sobre ti toda a minha angústia, a tua palavra, porque você lembra dela. Você lembra da palavra e você começa a colocar a palavra em prática através das suas orações. Coloque a palavra em prática. Você ganha confiança, você dá bons conselhos e partilha a sua fé com outras pessoas. Provérbio 22, no verso 17 e 18, ele vai nos dizer o seguinte: preste atenção e ouça as palavras dos sábios. Aplique o coração
aos meus ensinamentos, porque será agradável se você os guardar em seu coração e se tiver todos eles presentes nos seus lábios. Quando nós retemos a palavra de Deus, o que sai da tua boca é a palavra de Deus, porque ela vai nos dizer que a boca fala que o coração está cheio. Se você retém algo contra alguém, o que vai sair dos seus lábios é maledicência contra aquela pessoa. Isso é condenado na Bíblia, é condenável. É um dos pecados que a igreja precisa expulsar da vida. Se eu acho alguém chato, se o meu coração está cheio disso, eu vou falar isso, eu vou acabar falando, e a Bíblia condena isso. Bom, sua memória então, ela é um músculo que precisa ser exercitado. Quanto mais você usa, mais forte ela vai ficando. A memorização das Escrituras ficará muito mais fácil. Você deve começar a selecionar alguns versículos bíblicos, né? Você começa a escrever, porque tem versículo que vai nos impactando, assim como eu falo, né, de 2 Coríntios 5,18, que eu gosto muito, que fala que nós somos, né, aqui é uma embaixada e nós somos embaixadores de Cristo. Mexe muito com isso. Por quê? É um versículo que mexe comigo e toda hora eu repito ele, porque ele está dentro de mim, ele mexe. Caramba, eu sou um embaixador, e quando eu entro por essas portas, eu estou entrando numa embaixada. Quando você entende o que é uma embaixada, né, é uma representação de um país dentro de um outro território, de um outro país. Isso significa muito, porque nós estamos aqui no Brasil, e a igreja é uma embaixada aqui em Sampaio, representando o céu. E aí tu vai pesquisar o que uma embaixada ela faz. Ela representa o interesse do seu país em outro país. Aí tu vai falar, caramba, então a embaixada do céu é a igreja, e eu, como um embaixador, porque eu pertenço àquela embaixada, eu sou um representante do céu na terra. Aí você vai começar a perceber que você não é pouca coisa. Você é um representante legítimo do céu, imbuídos de autoridade na terra. É que às vezes não exercitamos, não percebemos, achamos que estamos igual ao povão, mas não somos. Somos escolhidos e separados. Aí você começa a perceber o quão valioso você é. Entender isso. O problema é que a gente olha e fala assim, não deve ser isso não. Não é isso tudo. O pastor está querendo animar a gente. Ele está querendo dar um ânimo, um up. Não, irmãos. É o que a Bíblia diz. E se você crê de Gênesis, Apocalipse, você é um embaixador, você é uma embaixatriz do céu aqui na terra. Amém? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Toda a glória seja dada a Ele. Aleluias. Então, releia em voz alta durante o dia, né, esse papelzinho, esse versículo que você separou, leva contigo no trabalho, faça isso, depois me procure e fala, pastor, deu certo. Em uma semana eu decorei o versículo tal, e fala para mim, para ver se decorou mesmo. Eu cheguei para uma sobrinha e falei assim, o rato roeu a roupa do rei de Roma, a rainha ruim resolveu remendar. Ela, tia, eu não consigo. Eu falei, consegue, vai. Aí depois ela chegou para o pai, bateu assim, ele, o rato, tem 3 anos, 4, perdão. O rato roeu a roupa do rei de Roma, o pai não entendeu nada. Eu falei, que isso, filho? Eu aprendi. E para todo mundo que chegava, ela batia no ombro, o rato roeu a roupa do rei de Roma, a gente consegue. Mas antes de conseguir, ela chorou. Ela chorou e falou que ela não conseguiria. Aí eu parei, conversei, estimulei, falei, vou te dar um chocolate. Aí ela, é assim que Deus faz com a gente.
As promessas de Deus é só para te estimular, sabia? O que Ele quer mesmo é que você aprenda. Já viu aquele pai que chega para o filho e fala: se tu passar de ano, eu vou te dar uma bicicleta, eu vou te dar um videogame? Essa promessa não é nada comparado a ele passar de ano. Que passar de ano significa que ele aprendeu, ele passou para uma outra etapa da vida. É muito mais importante do que o presente. O presente é um estímulo, e Deus faz isso conosco. Ele está sempre nos estimulando a avançar. É incrível como Deus usa as pessoas, a palavra, as circunstâncias, para nos avançar. Parece que Ele está sempre nos impulsionando. A gente, eu não consigo. Ele vai, ó, eu vou te dar isso. Aí tu vai. Deus faz assim, querido. Quinta atitude que precisamos ter. Meu Deus, eu tenho que terminar, né? Senão vai para a terceira etapa. Quinta atitude para preencher a nossa mente com a palavra de Deus é refletir sobre ela. O que a Bíblia chama de meditação. A gente parar e meditar na palavra. Não é sair lendo, atropelando, aí depois fala: poxa, engraçado, eu tinha lido isso e nunca vi isso aqui, porque tu saiu lendo, não meditou. E quando a gente medita, a gente vai chegar, né, a um pensamento concentrado da Bíblia. É você escolher um versículo e refletir sobre ele repetidamente, para que ele entre, para que você entenda o que a palavra de Deus pode produzir na tua vida. Você vai se tornar uma pessoa muito, mas muito sábia nas suas decisões. Você vai ser diferenciado, sim. Não é melhor do que ninguém, não, mas você vai ver o mundo de forma diferente. Você vai ver as pessoas, às vezes, discutindo por coisas bobas. Tu vai falar assim, tu vai sentir que você está num outro patamar. Às vezes a pessoa vem, fala contigo bravamente, e tu fala: Senhor, tenha misericórdia. Você vai estar sendo o quê? Transformado, você vai ter longanimidade. Tudo isso que a gente fala do fruto do Espírito, ele vem através da palavra. Quando você busca a palavra, então meditar na palavra, é você escolher esse versículo para, né, estar meditando. Um exemplo: a preocupação, ela é um pensamento concentrado, sim ou não? Né? Você está preocupado com alguma coisa, você fica pensando, aí quando tu vai dormir, tu está pensando, às vezes tu abre o olho quando acorda, no meio da noite, antes do momento, porque você está muito preocupado, pensando. Na realidade, você está meditando na preocupação. Quando Jesus manda você lançar sobre Ele toda a vossa ansiedade, toda a vossa preocupação, que Ele tem cuidado de nós. Só que às vezes a gente esquece, não faz aquilo que a Bíblia manda. A gente precisa se desligar das preocupações e lançar sobre Ele. E aí é exatamente isso que a Bíblia quer que nós façamos em relação à palavra. Antes de dormir, tu pensa na palavra. Acordou, já com aquele versículo na tua mente. E durante o dia todo meditando nela. Aí na outra semana, outra coisa. Tu acha que vai acontecer em um ano, irmãos? Você vai estar aí expert na palavra de Deus, na intimidade com Ele. E só quem ganha, além de você, é a igreja que você congrega. Porque vamos ter pessoas aqui fortalecidas na palavra, pessoas com a mente voltada para a palavra. Agora, difícil vai ser vir um pregador aqui pregar alguma coisa, porque está todo mundo muito afiado na palavra. E aí, qualquer coisa que falar daqui, vocês vão estar falando assim: não é bem isso não. Não é bem isso que o Espírito Santo, né, através da meditação, ele falou o meu coração. Mas amém. Aí tu vai fazer aquilo que Paulo manda fazer: ouvir tudo e reter o que é bom. Amém, queridos? À medida que você utiliza o seu tempo para
contemplar as verdades de Deus, realmente nos espelhamos no exemplo de Cristo, que somos a sua imagem e a sua semelhança. Aí sim, nós vamos poder cantar mais de Ti, com mais afinco, com mais verdade. Não que a gente cantou com mentira, mas muito mais, porque a gente vai estar entendendo aquilo que nós queremos falar. Eu vou pular um pouco para terminar a terceira atividade, e aí fechando, para permanecermos na palavra de Deus, nós devemos aplicar os seus princípios, né? Que quando vai dizer que a gente tem que ser não somente ouvinte, podemos receber, ler, pesquisar, relembrar, refletir na palavra de Deus, mas tudo isso será inútil se nós não pô-la em prática. Precisamos colocar em prática tudo o que nós estamos ouvindo. Devemos nos tornar praticantes da palavra. Esse é o passo mais difícil de todos, praticar a palavra, porque Satanás ele quer combater isso, porque quando existe uma igreja que aplica a palavra, porque Jesus ele nos ensina dizendo que ele vem para roubar a palavra, para que você não pratique. Então tu vê nitidamente que esse é o intuito dele, roubar a palavra da mente de vocês, não deixar vocês praticar a palavra. E quando vocês praticam a palavra, vocês ficam, além de todo aquilo ali, são ferramentas, né? Exercício, escrever, para que vocês possam, né, deixar a palavra, né, arraigada na sua mente, mas praticar, botar em prática aquilo que você ouviu, Satanás não quer, porque você vai estar fazendo exatamente aquilo que Deus quer que você faça. Ele não vai estar deixando você tão facilmente indo, não, ele vai tentar se levantar de alguma forma e roubar a palavra que você ouviu. Ele não se preocupa que você frequente uma igreja, que você vá a uma escola bíblica, que você suba o monte, nada disso preocupa o inimigo da nossa alma. O que preocupa é você colocar em prática a palavra de Deus, porque aí você vai estar não somente conhecendo, mas aplicando. Existem muitos homens e mulheres de Deus que são experts na palavra, estudaram a palavra. O meu tio falecido, ele era pai de santo, e lia, todo dia ele lia os salmos, todo dia. E aí ele lia aquela parte que, aquelas Bíblias antigas, elas têm as palavras ali hebraicas, né? As numerações, Aleph, Gimel, Beta. Aí ele ficava falando, eu falei, tio, o que o senhor está fazendo aí? Estou falando as palavras poderosas. Tio, palavras poderosas da Bíblia, ele é. E sabe o que o senhor está falando? O quê? 1, 2, 3, 4, 5. O senhor está falando um número em hebraico, tio. Ele é? Eu falei, O que adiantava ler a Bíblia se não tem o conhecimento e nem a revelação do Espírito? Mas com a gente é diferente, irmãos. Nós somos escolhidos e separados para isso. Então nós precisamos mergulhar. Não ter só o conhecimento, mas colocar em prática. Vocês estão entendendo isso? Diga amém. Glória a Deus. Na verdade, você pode estar tão focado indo para a próxima aula ou assistir a próxima pregação e não dar foco na prática. Então, não adiantou muito. É legal, é bom, é agradável, mas precisamos colocar em prática. Vocês ouviram eu falar aqui 1 hora mais ou menos, e não colocar em prática, e não estudar a Bíblia, e não ler, e não anotar, e não pegar um versículo que impactou você, para você durante o dia estar lendo aquele versículo, colocar ele num cartãozinho, levar contigo para o trabalho.
de repente colocar em algum lugar no seu armário, quando tu abrir para pegar uma roupa, lê ele novamente. Lembra, quem é aqui do tempo, tem muita gente, né? Não esqueça da minha calói. Aí botava aqui, não esqueça da minha calói. Não esqueça da minha calói. Fiz muito isso, irmão. Nunca ganhei essa calói. Nunca ganhei. Triste, frustrante, mas eu superei. Demorei, mas superei. Propaganda enganosa, né? Falar que a gente fazia isso e ia ganhar a calói. Mentira danada. São as mentiras que são embutidas na nossa mente, a gente acredita e acaba vivendo isso. Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que constrói a sua casa na rocha. Precisamos praticar a palavra de Deus. Eu vou dar um salto grande aqui para terminar. Deus pode colocar pessoas ao seu lado para você praticar a misericórdia, o perdão. Imagine, é uma prática da palavra, não é verdade? Ele fala que nós devemos perdoar, aí coloca aquela pessoa que te magoou. Olha a oportunidade que você tem de suspirar bem fundo: Senhor, eu vou perdoar, porque a tua palavra diz, agora é a minha oportunidade de colocar em prática. Eu vou perdoar, eu vou amar fulano. É oportunidade de você olhar e coçar a cabeça mesmo, falando: Senhor, é isso mesmo? Não passa aqui, Deus. Ele falou: se ela não passar aqui, se ele não passar aqui, você também não passa. Que é perdoando que somos perdoados, é amando que nós somos amados. É Bíblia. Perdoa-nos, Senhor, assim como nós perdoamos aquele que tem nos ofendido. Colocar em prática, não tem jeito. Deus vai sempre colocar alguma coisa no seu caminho. Esteja atento para que você possa colocar em prática aquilo que você, porque o que Ele mais quer é que você não seja apenas ouvinte. E a maneira que Deus encontra é botando as oportunidades. Só que às vezes a gente não percebe. A gente se levanta, a gente fica revoltado, deixa as nossas emoções. Domingo passado eu falei, não deve ser os costumes, as emoções, os nossos achismos que deve reger a nossa vida, e sim a palavra. Quando nós a praticamos. Quando você libera o perdão, você automaticamente estreita seu relacionamento com Deus, com quem perdoou, e assemelha-se ao caráter de Cristo. Coisa tremenda. O que Deus já falou em sua palavra para você, e você ainda não começou a fazer. Eu quero deixar aqui essa palavra, essa pergunta como reflexão. O que Deus já falou em sua palavra para você fazer, e você ainda não começou a fazer. E dou esse exemplo. Se você quer ofertar a Deus e lembrar que alguém tem algo contra você, deixa a sua oferta, vai até essa pessoa, se reconcilia com ela, depois oferece o seu louvor, oferece o seu amor, levante os seus braços. Levantar dos braços é como sacrifício do meio-dia. Quando você está assim, ó, Salmos diz que o levantar das suas mãos é como sacrifício do meio-dia. Sabe o que significa? Eu me rendo. E qual foi o sacrifício do meio-dia? Foi o sacrifício de Jesus por mim e por você. Ele se rendeu na cruz em favor da gente. Então, toda vez que tu levanta as mãos, é como sacrifício do meio-dia. Eu me rendo, Senhor. E às vezes, as nossas ações, os nossos movimentos não condizem com aquilo que está dentro do nosso coração. Precisamos rever isso, irmãos. Precisamos, em nome de Jesus, estar bem ligadinho a Deus, a sua palavra, para que a gente possa
caminhar. Encerrando, a Bíblia não nos foi dada para aumentar o nosso conhecimento apenas, mas para nos mostrar a verdade que nos liberta, nos transforma e nos santifica. Que Deus nos abençoe rica e poderosamente, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé. Eu gosto de terminar 11 horas, mas acabei passando um pouco. Feche seus olhos, vamos orar, vamos louvar a Deus.